esteja com você e com sua família. Eu convido você para juntos meditarmos na Palavra de Deus, hoje no Salmo de número 13. Salmo 13, ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos. Pai, obrigado por podermos ler a palavra e agora também meditar nessa palavra. Pedimos a instrução do teu Santo Espírito, Deus, para que possamos ter compreensão e que haja aplicação dessa palavra em cada uma das vidas que atentam para essa porção das Escrituras. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Há o chamado hoje cancelamento virtual. Cancelar pessoas virou uma prática usada muito nas redes sociais nos últimos anos. Como funciona isso? Hoje, em redes sociais, vemos diversos famosos ou influenciadores digitais sendo excluídos da sociedade para determinada pessoa ou para determinado grupo, deixando de existir na vida delas e não permitindo que elas sigam suas vidas sem uma devida punição. Algumas vezes isso é temporário, em outras a pessoa cancelada precisa até mudar, ou pelo menos exteriormente, para ser aceita novamente. É uma demonstração de rejeição por parte de pessoas ou um grupo de pessoas. E rejeição não é bom. O sentimento de rejeição é algo que afeta muito o nosso coração. Mas ele é comum na vida das pessoas. Mas não só agora. Inclusive, se você olhar para as Escrituras, vários servos de Deus experimentaram a rejeição. Samuel foi rejeitado pelo povo que desejava um rei. Elias se sentiu rejeitado e sozinho na nação de Israel. Jeremias foi rejeitado por causa da sua pregação. E o próprio Davi, como nós vemos aqui no Salmo 13. A situação que gerou esse sentimento de rejeição em Davi que nós vemos nesse salmo não está claro no texto. Poderia ser um período de guerra ou alguma enfermidade ou a própria iminência da morte. Apesar disso, este salmo é uma expressão do coração de Davi, seja em qual momento for, mas um tempo de sofrimento. Mas a intenção de Davi ao registrar este salmo não era só expressar algo do seu coração. O desejo dele é que as pessoas pudessem cantar, entoar esse salmo na sua adoração a Deus. Por isso que aqui é dito ao mestre de canto. Ou seja, Davi desejava que esse salmo fosse entoado no templo em Jerusalém, no culto a Deus. Por isso que ele coloca essa descrição. É uma oração não só de Davi, mas era aplicável em todas as vidas. Porque um momento ou outro, todos nós sentiremos rejeição. Nos sentiremos cancelados por alguém e por algum motivo. Tal como se dá então em quase todos os salmos de lamento, que não necessariamente são salmos de reclamação, mas salmos de orações, de derramamento de coração diante de Deus,
Esse salmo começa com um apelo desesperado, mas ele vai terminar com uma bela declaração de confiança e alegria em Deus, como nós veremos aqui. Vamos analisar com o salmista como ele encarou o sentimento de rejeição em sua vida. O texto aqui ele vai se estruturar em 3 partes. Primeiro, Davi vai expor seu sentimento de rejeição. Depois, ele vai mostrar qual é a solução para esse sentimento. E, por fim, ele vai colocar justamente a sua esperança nesta solução. Então, primeiro, o sentimento de Davi. Ele vai expressar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa é uma expressão de angústia. E a repetição dessa expressão 4 vezes demonstra a intensidade da angústia do coração de Davi. Trata-se de uma pergunta e uma repetição de alguém que estava chegando no seu limite, ou já tinha chegado no seu limite, já não aguentava mais. Davi, ele vai expressar aqui o seu sentimento de rejeição em 3 níveis. Primeiro, ele se sentiu rejeitado por Deus, rejeitado por si mesmo e rejeitado pelos outros. Então, por Deus, ele vai dizer, versículo 1, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, como Davi não estava experimentando o alívio de seu sofrimento, a primeira ideia que vem ao coração de Davi é que Deus havia rejeitado a sua vida. Por isso ele usa a expressão esquecer. Não se refere apenas a um processo mental, mas implica uma ação que não estava sendo realizada em sua vida. Davi não estava vendo o agir de Deus. O contexto demonstra que Davi, ao se referir desse modo, ele não crê de fato que o Senhor o tivesse abandonado, mas que ele estava retardando em atuar na vida do servo. É como se tivesse esquecido de Davi. É como se estivesse desprezando. É como se estivesse virando o rosto em rejeição a Davi. Por isso ele diz: até quando ocultarás o rosto de mim? Essa é a maior expressão de rejeição que alguém pode receber. De alguém virar o rosto para si. Ou contra si. Davi sentia isso diante de Deus. E aí o sentimento dele é tão pesaroso que ele diz: isso vai acontecer para sempre. É claro que é um exagero da parte de Davi aqui, mas mostra de fato que ele estava muito angustiado. E até porque é uma tentação comum a nós, quando os problemas duram muito, nós pensamos que eles durarão para sempre. Nós imaginamos que nunca mais sairemos dessas situações. Era isso que estava no coração de Davi. Apesar dos seus pecados, da sua fraqueza, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus. Ele já tinha visto a mão de Deus em ação, em socorrê-lo em várias circunstâncias de sua vida. Porém, naquele momento, parecia que Deus não estava mais se importando com Davi. Ele se sentiu cancelado por Deus naquele momento. E saber disso, ou imaginar isso, ou sentir isso, trouxe uma rejeição do próprio Davi por si mesmo. Ele vai dizer no versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? A sua alma estava aflita com aquela situação, o seu coração estava triste dia e noite, o seu próprio raciocínio estava confuso. Isso foi aumentando cada dia mais. Havia uma batalha interna no próprio Davi. Davi, ele vai expor aqui diante de Deus a consequência dessa aparente demora, perguntando até quando ele lutará contra ele mesmo, com esse lamento diário do seu coração. É como se ele estivesse sendo rejeitado por si mesmo. A turbulência do salmista não era física, era emocional, era espiritual. Por isso, a expressão dele aponta para aquele que se sente sozinho e isolado. Mas, para piorar as coisas, Davi também se sentiu rejeitado por outros.
No versículo 2 continua: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi tinha que enfrentar a zombaria dos seus inimigos. Vale ressaltar que Davi tinha muitos inimigos. Inclusive, boa parte do povo odiava Davi em razão das calamidades que ocorreram na vida de Davi, das más notícias que circulavam a respeito dele, das calúnias que foram ditas a respeito do rei Davi. E aí ele coloca a questão diante de Deus: até quando se erguerá o meu inimigo contra mim? Essa expressão apresenta aqui uma crise de fé de Davi. Como que o justo juiz, que é Deus, ia permitir que seus inimigos fossem exaltados? Por isso que ele vai se referir a isso no versículo 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Porque na verdade, Davi está dizendo que se seus inimigos prevalecessem, o nome do Senhor é que seria atacado. Nessa primeira parte, perguntas que, mais do que desejo de encontrar respostas, servem para expor os sentimentos de angústias pela situação difícil que Davi está vivendo. É uma oração de desabafo. Nós podemos orar assim ao Senhor. Há momentos de fato que nós temos que expor nosso sentimento que está passando no nosso coração a Deus, sem restrições. Até porque o Senhor sabe o que você está sentindo. Não precisa ter meias palavras com o Senhor. Se você estiver com dúvida a respeito do agir de Deus, diga a Ele. Se você estiver com dúvidas de que Deus está do seu lado, diga isso a Ele. A nossa angústia deve ser levada ao Senhor. Até porque é nele que nós vamos encontrar a solução, que é a segunda parte aqui que Davi vai expor. A resposta à rejeição é apelando justamente a Deus. Davi sabe que apenas Deus poderia ajudá-lo. Como ocorreu no capítulo 12, no Salmo 12, melhor dizendo: socorro, Senhor. Ele sabe a quem ele podia pedir socorro. E ele vai expressar esse socorro, essa solução que ele poderia encontrar em 3 verbos aqui: atentar, responder e iluminar. Primeiro ele vai dizer, versículo 3: atenta para mim, responde-me. Olhe, por favor, e responda a mim, desejando ser o alvo da atenção especial do Senhor e ter a sua oração atendida. Davi, ele não pensa que Deus não o vê. Ele sabe. Veja o Salmo 139. Ele sabe que Deus vê todas as coisas, quadrinho o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Onde Davi estivesse, o Senhor o veria. Mas ele deseja aqui que o Senhor se compadeça dele na sua situação. E que diante dessa oração que ele estava colocando diante de Deus, que ele atuasse agora, não com silêncio, mas com ação. A resposta divina não é algo que Deus tem a obrigação de dar. Antes, é produto da compaixão de Deus. É um ato da graça de Deus. E Davi sabe disso. Por isso ele diz: Senhor, Deus meu, expressando toda a reverência e amor ao Senhor. Mas ele continua: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. No hebraico, a ideia de iluminar os olhos é o mesmo princípio de soprar o fôlego da vida. Porquanto o vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Inclusive, um dos sinais que você logo percebe um corpo sem vida é justamente a falta de brilho nos olhos. A iluminação da parte de Deus seria mostrar favor para um Davi. Era dar vida a Davi. Receber luz nesse sentido, então, depende do rosto de Deus brilhar sobre a vida de Davi. O problema, na percepção de Davi, é que a face de Deus estava escondida. Ou seja, a luz da face de Deus não estava resplandecendo sobre o seu rosto. E ele precisava ser persuadido
de que Deus tinha os seus olhos postos nele. Trata-se então de um pedido de solução sobre as trevas que Davi se encontrava, um clamor pela atuação de Deus, livrando daquele sentimento que o oprimia. Davi precisava dessas ações de Deus, porque a situação era bem grave, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi estava com medo de morrer. Essa era a angústia do seu coração. Davi, ele vai confessar aqui que, a não ser que Deus fizesse a luz brilhar nele, ele seria imediatamente tragado pelas trevas da morte. Ore, responda e traga a luz. São pedidos que revelam um servo que leva a Deus seus problemas por meio da oração, sabendo que somente Ele pode responder os pedidos dos seus filhos, dos seus servos, a fim de livrá-los da sua angústia. E, indubitavelmente, nossa confiança de vida depende disso. Que embora o mundo nos ameace com 1000 mortes, Deus possui infindáveis meios de restaurar-nos a vida. Essa foi a solução que Davi sabia que ele poderia recorrer. Essa é a solução que nós temos hoje. Se nosso coração sente a rejeição por parte de qualquer lugar que seja, recorramos a Deus, porque Ele é o único que pode tratar isso em nosso coração. E Davi, ele vai encerrar o salmo na perspectiva da esperança nessa solução. Os versículos 5 e 6 foram escritos mesmo quando Davi não tinha obtido ainda a libertação do seu problema. Ele não diz isso aqui, que Deus já tinha resolvido. Davi, ele mostra que ele não havia perdido a esperança por causa da graça, da salvação e da bondade de Deus. Ele vai falar no início então sobre a graça. No tocante a mim, confio. Versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Confiança é um conceito importante no aspecto teológico do Antigo Testamento. Porque ele expressa aquilo que é, ou pelo menos que deveria ser fundamental na relação do povo com Deus. O povo deveria confiar em Deus. Os servos de Deus deveriam confiar nele. Confiança na graça de Deus. A palavra hebraica para confiança, ela descreve o amor incessante e pactual de Deus, com vistas nas promessas do Senhor para o seu povo. É um termo da aliança que aponta para o zelo, para o cuidado de Deus para com os seus. Lá no Salmo 94, versículo 14, vai expressar: pois o Senhor não abandonará o seu povo e não irá desamparar a sua herança. Davi, ele expressou esta confiança em outro momento, na graça de Deus. No Salmo 25, versículo 2 nos diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Conta-se a história de um sujeito que se endividou muito e foi condenado a saldar suas dívidas de uma só vez sob a pena de ser preso. Por coincidência, na mesma época, um outro indivíduo recebeu a mesma sentença. E nenhum deles conseguiu empréstimo em alguma instituição de crédito, nem com seus parentes. E o dia fatal de quitar a dívida estava se aproximando. Por coincidência também, cada um deles tinha um amigo de infância que era rico. E na noite anterior ao prazo fatal, decidiram telefonar, cada um para o seu amigo, pedindo socorro financeiro. O primeiro ouviu de seu amigo que poderia ficar tranquilo, pois ele tinha um dinheiro disponível e iria lhe emprestar a quantia necessária logo pela manhã. Aliviado, ele deita na cama e dorme com uma criança, descansando que a solução viria no outro dia. Porque o seu amigo era uma pessoa de palavra. O outro
ouviu de seu amigo a mesma coisa. Porém, ele não conseguiu dormir. Porque o seu amigo era daquele tipo de pessoa que promete as coisas, mas não cumpre o prometido. E ele não era digno de confiança. Quando nós pedimos a Deus algo, sabemos que Ele tem a solução e continuamos preocupados, na prática, estamos dizendo que Ele não é digno de confiança. Davi olha para Deus como aquele amigo que ele poderia confiar, porque ele tinha apresentado a sua situação, o seu sentimento a Deus, sabia que ele tinha solução e ele tinha esperança na graça de Deus, não nos méritos em si mesmos, mas no amor que Deus tinha pela vida de Davi. Mas Davi também tinha esperança na salvação que Deus promovia. Versículo 5: regozije-se o meu coração na tua salvação. O regozijar-se é que ele iria se alegrar com o livramento de Deus, e não seu inimigo iria se alegrar. Como ele diz no versículo 4, que não se regozijem os meus adversários, mas Davi iria se alegrar em Deus. O seu coração, se referindo aqui ao centro da vida física e espiritual humana, ou seja, o seu ser inteiro iria expressar a alegria o tempo todo de que Deus é bom, de que Deus promove a salvação. Quando Davi disse que seu coração se regozijava na salvação que vem de Deus, ele estava lembrando de todos os momentos poderosos nos quais Deus já tinha ajudado o seu povo. E de modo mais particular, Davi se lembrou de como Deus já tinha assistido ele em outras situações difíceis no seu passado. Davi, ele mantém a sua resolução em prosseguir firme na sua confiança na graça divina e na esperança da salvação. Mas também ele se refugia, ele tem a esperança na bondade de Deus. Versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. No meio da situação difícil que se encontrava, Davi vê o Senhor agindo no sentido de tratar-lhe bem. Porque no começo ele sentia a rejeição da parte de Deus. Ele vai a orar, compreender que Deus nunca o rejeitara. Esse sentimento ele não poderia ter da parte de Deus. Davi se lembrou do seu passado e olhou para trás e viu quanto Deus tinha sido bom para com ele. Deus já tinha livrado dos seus inimigos. Deus o abençoou, dando riquezas, pois ele era o rei de Israel. Deus tinha sido com ele todos os dias da sua vida. E aí ele se lembra dessa bondade, que Deus sempre promove o bem na sua vida. Ele olhou as outras circunstâncias e viu que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus era bom. Deve-se observar aqui que ele coloca a bondade de Deus como sendo a causa do seu livramento. Não porque Davi era bom, mas porque Deus era bom. No Salmo 116, versículo 7 nos diz: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. É a imagem aqui da criança sendo suprida pelo processo de amamentação. É de aquietar a alma diante de Deus. Portanto, havia muitas razões para Davi confiando em Deus, continuar a confiar em Deus. Ele sabia que Deus nunca iria falhar com ele, que Deus nunca iria rejeitá-lo para sempre, porque a salvação do Senhor se tornaria efetiva na sua vida. Aqui vemos então Davi se preparando para celebrar com cânticos a graça de Deus, mesmo antes de perceber os resultados da sua dificuldade, do seu livramento. Ao apressar-se com prontidão da alma a cantar os benefícios divinos, mesmo antes que soubesse que houvesse recebido qualquer bênção de Deus sobre aquele livramento, que aparentemente estava distante, seus olhos não estavam vendo. Mas ele cria que imediatamente, ao cantar, isso estaria diante de seus olhos. Por isso que a adoração sustenta a nossa confiança durante o sofrimento. Por isso que
no cântico, mais fé é gerada. E assim podemos caminhar de um livramento ao outro, de uma vitória a outra no Senhor. Cantemos ao Senhor, porque nós iremos louvá-lo, mas também seremos lembrados que Ele é bom, que Ele é gracioso e que Ele é nosso Salvador. Esse salmo aqui, ele não se trata de um salmo de autoajuda, mas da busca daquele que é soberano sobre o universo e amoroso para com os seus. Não se trata de evitar o cancelamento em sua vida, mas sim como lidar com isso e a quem recorrermos quando sentimos a rejeição. Diante do sentimento de rejeição, os que temem a Deus devem ser sustentados com a mesma confiança que Davi teve aqui, para que perseverem regularmente na prática, principalmente da oração. O Salmo nos mostra que a rejeição, o sofrimento, conduziram Davi à esperança. Do mesmo modo, devemos enxergar os sofrimentos da nossa vida. Do mesmo modo, devemos enxergar as rejeições, os cancelamentos que iremos receber. Nessa perspectiva que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Mas esse salmo se aplica sobretudo em Cristo Jesus, pois ele experimentou uma rejeição que jamais sentiremos. Ele foi preterido pelo povo, que preferiu a Barrabás. Ele também sentiu a morte se aproximando dele a cada instante no Gólgota. Ele também viu seus inimigos zombando dele aos pés da cruz. A sua dor física era muito intensa, porém a dor interior da alma era muito maior. Ele enfrentou as dores do inferno naquela cruz. E ele estava lá sozinho. Ele também poderia dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E de certo modo ele expressou. Mateus 27, versículo 46 nos diz: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E nesse sentimento de rejeição, Jesus continuou firme na cruz do Calvário, confiando no seu Pai Celestial. Naquela terrível sexta-feira de Páscoa, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Apesar do sentimento de rejeição que ele tinha no coração naquele momento, ele confiou no Pai. E o Pai o ajudou. Porém, o seu Pai não o ajudou tirando da cruz naquele momento, tal como muitos esperavam que pudesse acontecer. A resposta ao clamor do seu filho veio no terceiro dia, depois da sua morte. Deus ressuscitou Jesus Cristo e após 40 dias fez com que ele subisse aos céus e assentasse à sua direita. Os crentes hoje derramam suas orações, depositando toda a esperança na misericórdia de Deus através do Salvador Jesus. E o nosso coração hoje pode se encher de alegria e louvores, pois cremos que um dia seremos libertos de todo sentimento de rejeição, de todo sofrimento, e nunca mais nos sentiremos rejeitados, porque estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, ao sentir rejeitado, ao sentir desprezado, ou qualquer outro sofrimento da sua vida, ore. Olhe e ore ao Salvador da sua vida. Vou fazer algumas aplicações para finalizarmos. Primeira, prepare-se
você será rejeitado. Se você viver o Evangelho, o mundo te rejeitará, o mundo te cancelará. Às vezes, dentro da sua própria casa, isso vai acontecer. Mas creia, em Deus, em Cristo, jamais te rejeitará. Nunca te abandonará. Segunda pregação, não rejeite a ninguém. Aplique o perdão. Não menospreze ninguém. Não cancele ninguém. Mesmo nas redes sociais, não faça isso. Independentemente do que você sofreu ou da ofensa que recebeu, isso não te dá o direito de humilhar as pessoas. Não te dá. Aprenda a perdoar. Aprenda a considerar as pessoas, porque elas carecem do perdão, não só o seu perdão, mas elas carecem do perdão de Deus. E você pode ser um instrumento disso para apontar para esse perdão. As experiências e os sentimentos de rejeição, então, devem ser encontrados com oração, perdão e perseverança, juntamente com confiança no compromisso de Deus e no amor para com o seu povo. Oremos. Pai, obrigado, porque mais uma vez podemos ser edificados pela Tua Palavra, alimentados, Deus, por este pão que vem do céu, que é a Tua Palavra, que aponta para Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim como Davi foi sincero diante do Senhor, que haja sinceridade em nossos corações ao orarmos, que possamos expor a Ti, Deus, os nossos sentimentos, mas também ao orarmos, possamos encontrar em Ti a solução dos conflitos que estamos vivendo. E não só saber que o Senhor é a solução, mas depositar em Ti toda a nossa esperança. E se alguém ainda não confia em Ti, não entende a graça salvadora que há em Cristo Jesus, possa compreendê-la e assim confiar no Senhor. E peço que quando surgir em nosso coração um sentimento de rejeição, possamos ser lembrados que somos amados pelo Senhor por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fique na paz e até mais.